Segundo momento, então, da nossa aula, pessoal, é o momento, né, central desse nosso encontro, que é a construção desse parágrafo de introdução. E aqui, obviamente, né, eu tenho conhecimento de que a maioria de vocês, né, já tem um domínio de toda essa parte estrutural do texto dissertativo. Mas, ao mesmo tempo, né, que muitos de vocês têm facilidade para construir a dissertação, seja ela a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eu tenho conhecimento também que tem muitos alunos que têm algumas dificuldades, né? Principalmente de iniciar a proposta do texto. Olha, pessoal, não há nenhum constrangimento em relação a isso, né? Mesmo porque a parte de produção escrita, ela é muito complexa, né? O texto, ele envolve muitas questões, né? E trabalhar com o texto dissertativo argumentativo, com certeza, nós vamos colocar em xeque determinadas habilidades, né? Ah, professor, mas eu leio pra caramba, é, é, eu tenho domínio sobre vários assuntos, mas na hora que chega para fazer a dissertação, puxa vida, eu não consigo desenvolver um bom texto, professor. Claro, a gente entende isso. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? O objetivo das nossas aulas não é ensinar ninguém a ler e muito menos escrever, mesmo porque vocês já têm esse domínio, né? Os objetivos, ou o objetivo da aula de dissertação ou da aula de redação é trabalhar com vocês justamente determinadas habilidades, né? Propor a vocês determinadas ferramentas para que vocês, fazendo uso dessas ferramentas, possam manuseá-las da melhor forma possível na elaboração de uma dissertação, né? Então, é, essa proposta aqui de parágrafo, né, é uma proposta simples, com o objetivo de ajudar aqueles, é claro, que têm mais dificuldade, correto? Então, o ponto de partida aqui, então, pessoal, dessa introdução é o tópico frasal. Vamos entender, então, o que é esse tópico frasal. O tópico frasal é uma frase que vai especificamente é, apresentar três características. Então, a primeira delas, ela vai revelar o posicionamento do redator articulista em relação ao problema, correto? Então, ela tem que revelar isso. Qual é o posicionamento que você vai ter diante do tema que lhe foi apresentado? Isso tem que ficar claro. Segundo momento, ela serve para quê? Para que serve o tópico frasal? Ele vai servir para iniciar o seu texto, correto? E, normalmente, é uma frase curta. Claro que isso é muito pessoal, né? Isso depende muito das minhas estratégias. O que eu quero apresentar logo ali no parágrafo de introdução. Por isso que é interessante, que eu acho que é bem interessante, os exemplos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, retomando. Tópico frasal revela o posicionamento do redator, do autor, né, do articulista, inicia o texto e normalmente é curta. E aí, que eu proponho também que é bem legal, que eu acredito que seja legal, né, para ajudar as pessoas que têm dificuldade para iniciar o texto. E eu elaboro essa introdução, meus queridos, da seguinte forma: frase inicial, frase de desenvolvimento e frase de conclusão. Oh, uma técnica diferente. Sim, pode ser uma técnica diferente para alguns, mas talvez algumas pessoas já conheçam essa ferramentazinha. Então, olha só, a frase inicial é a apresentação do tema e o posicionamento do redator. Então, eu tenho que elaborar uma frase que proponha isso, ou frases que proponham isso, correto? Então, eu tenho logo o problema. Frase inicial é a frase que vai apresentar o problema, correto? Frase de desenvolvimento é a frase que vai explicar, que vai explanar o porquê desse problema.
correto? E a frase de conclusão é a frase que apresenta uma reação social. Reação social? Ó, professor, nunca ouvi falar o que é reação social, não. O que é reação social? Beleza. Vou explicar para vocês aí o que é reação social. Ó, nós temos um problema, temos automaticamente as causas desse problema, as consequências, certo? Pega esse raciocínio aí. A reação social é o modo como a sociedade ela reage diante de um problema, diante de uma questão de grande polêmica, certo? Então, por exemplo, nós estamos vivenciando aí, né, esse momento dessa pandemia, correto? Então, diante desse grande problema mundial, na sua cidade, né, qual foi a reação das pessoas, correto? Então, ó, uma coisa que eu observei, e eu acredito que a sua família, você também deve ter observado. Antes dessa pandemia, a gasolina, ela estava quase R$ 5 o litro, correto? 4,98, 4,97, por aí assim. Aconteceu a pandemia, qual foi a reação social em relação a esse problema? Foram várias. Dentre elas, as pessoas pararam de andar de carro, ou houve uma queda, né, em relação à questão do movimento, né, do uso de veículo nos grandes centros, enfim. O que aconteceu com o combustível? Qual foi a reação social? O preço caiu. A sociedade, diante desse problema, né, parou de usar o carro ou começou a usar o carro de um modo mais moderado, né? Em relação a isso, o preço do combustível caiu. Em contrapartida, diante dessa pandemia, o que aconteceu com os produtos alimentícios? Seu pai e a sua mãe devem ter percebido aí, né? Houve um aumento. Qualquer coisinha que a gente vai comprar no mercado, houve um aumento grande, né? Preço do álcool, por exemplo, correto? Então, isso seria essa essa reação social, correto? Então, a sociedade ela reage diante de um determinado problema. Nós temos vários exemplos em relação a isso, correto? Correto? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, né? Aí eu coloquei aqui no finalzinho em vermelho uma explanação sobre essa frase síntese, né? Essa frase também chamada de tópico frasal. É muito importante, uma vez que ela mostra ao leitor o posicionamento que o redator defenderá no texto. Tá vendo? Então, logo na introdução, se você não deixar claro para o seu interlocutor, né, o interlocutor universal, o que você pretende com o problema que lhe foi apresentado, você vai ter sérios problemas, correto? Vamos dar sequência aqui. Então vamos lá, meus queridos. Dando sequência, né? Eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais claro, para que ninguém esqueça, né? Essa estratégiazinha. Então coloquei lá, ó, FI, frase inicial, frase que apresenta o problema e o posicionamento que você terá, frase de desenvolvimento e a frase de conclusão, certo? Aí não precisa de você anotar isso não, que esses slides vão estar à sua disposição.
Aí, algum esclarecimento aqui sobre o tópico frasal, né? Não vou ficar lendo esse conceito, mas tem uma parte aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, o parágrafo dissertativo deve ser organizado em torno de frases, né? Ou frases que têm funções específicas, em funções diferenciadas. E aí, o que é mais importante? O núcleo de cada parágrafo, ele recebe o nome de tópico frasal. Então, olha só, essa é uma estratégia também simples e bem legal, que pode ajudar aquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade para fazer o planejamento do texto. Planejamento de texto, né? Como foi proposto aí pela Major Edna Lira. Muitos redatores pensam, ou estudantes de redação pensam, né? Que tópico frasal é apenas no parágrafo de introdução. E não. O tópico frasal, a estratégia do tópico frasal é uma estratégia que pode perpassar por todo o seu texto dissertativo, correto? Então, qual vai ser a minha frase tópico frasal no parágrafo de introdução? E em relação a ela, quais os argumentos que eu irei agregar para compor a minha introdução? Beleza, já fiz o meu planejamento de texto. Parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem, hoje não é o nosso assunto. Hoje o nosso assunto é só a introdução. Mas, perpassando por isso aqui, né? Parágrafo de desenvolvimento. Qual vai ser o tópico frasal no meu parágrafo de desenvolvimento? Opa, vai ser esse argumento aqui. Em relação a esse argumento, eu vou usar determinadas estratégias persuasivas. Beleza. Parágrafo de conclusão. Qual vai ser o argumento tópico frasal que eu irei utilizar para concluir a minha dissertação? Então, veja bem, o tópico frasal, né, ele pode estar no centro de cada um dos seus parágrafos. E a ele, é claro, você vai apresentando, né, agregando aqueles argumentos, é claro, de acordo com as estratégias de convencimento que você traçou, correto? Então, não esqueça aí dessa dica. É uma dica interessante, né, para quem quiser usar, obviamente. E aí, meus queridos, dando continuidade àquilo que eu tinha falado para vocês, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui os exemplos para a gente analisar como que fica essa estratégia da frase inicial, frase de desenvolvimento e frase de conclusão. Uma estratégia bem simples, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade, volto a falar isso, né? De como iniciar o texto. Então, o ponto de partida, voltando lá nos primeiros slides, né? O ponto de partida é a proposta que é elaborada pela banca. Então, proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, olha a ideia aí de coletânea, né? A minha bagagem leitora, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o seguinte tema: ações humanas e a destruição dos recursos hídricos. Então, esse seria o tema o qual eu elaborei aqui o exemplo, né? Na verdade, não fui eu quem elaborou os exemplos, foram os meus alunos. São textos de alunos aí do CM. Então, olha só. Aí tem um texto motivador, né? Primeiro texto motivador. E esses textos motivadores, eles estarão no AVA, disponíveis aí para vocês, tá bom? Todos eles. Aí quem quiser consultá-los, né, pode ficar à vontade. Nesse texto 1, né, apenas eu coloquei aqui apenas um fragmento, correto? Então tem uma leitura aqui, né? Apenas 1% da água doce, desculpa, a gota d'água. Apenas 1% da água doce da Terra pode ser encontrada em locais de fácil acesso. Com o aumento da população mundial,
Disputas pelo controle de recursos hídricos vêm se intensificar. Então, é um texto que foi publicado na revista Galileu em 2014, um texto bem interessante que vai tratar aí dessa triste realidade, como o mundo, a sociedade, né, está lidando com essa concepção desse recurso aí, correto? Aqui, os textos 3, 2 e 4 são textos não verbais, né? Uma realidade aí que está relacionada ao tema central, né? Uma foto, né? Então, aqui eu tenho uma grande quantidade de lixos, enfim, né? Depois aqui, uma concepção do desmatamento e a preservação do nosso maior bem, né? A natureza, a vida, né? Os recursos hídricos, uma mata aí, né, com uma aparência bem legal e bem distorcida em relação a outras realidades. Então, vai ampliando seu universo leitor aí. E o texto 5 é esse aqui, ó. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Tá, só não entendi por que são chamados de racionais. É um texto, uma charge, né, que foi construída e serve também como elemento motivador. E aí, planejamento do texto. Planejamento do texto. Assunto amplo, né? Meio ambiente. Tema específico, ações humanas e a destruição dos recursos hídricos. Ok? Esse é o planejamento do texto. Posicionamento. Concordo, discordo, o que penso em relação a esse tema? Então, aqui embaixo, ó, eu vou colocar a minha frase inicial, né? Frase síntese, a frase tópico frasal, e quais os argumentos que eu vou agregar a ela, correto? Então, aqui é um esqueminha para você raciocinar, tá bom? Então, as suas respostas em relação a essas perguntas, elas poderão ou não construir a sua frase de introdução. Olha só que legal. Então, vamos lá. Como é que ficou? Ó, sistematizando, né, o planejamento. Aqui todo mundo já sabe, né, a estrutura do texto. E aí vocês podem perceber que como o foco da nossa aula é o parágrafo de introdução, né, os outros constituintes do texto dissertativo, eles estão obscuros ainda, né? Então, nós vamos focar apenas no parágrafo de introdução. Então, ó, o que é FI mesmo? Frase inicial, FD, frase de desenvolvimento, FC, frase de conclusão. Quando eu termino de fazer isso aqui, presta atenção, hein? Quando eu termino de fazer isso aqui, eu estou construindo apenas o parágrafo de introdução. Tranquilo? Esqueçam disso, hein? Depois a gente vai trabalhar esses outros aspectos aqui. Passando para diante. Então vamos ver aqui como que esse redator, né, organizou, depois que ele planejou todo o texto dele, né, ele realizou as leituras, fez as análises dos textos motivadores, ele conseguiu elaborar essa proposta de introdução aqui, ó. Então ficou assim: o descarte inadequado do lixo é uma prática que terá consequências irremediáveis se não contido. Percebe-se que ele é reflexo de um ciclo de produção e consumo excessivo no qual a sociedade está inserida. Já estamos atrasados no dever de conscientização e, mesmo que existam diversos projetos e leis, ainda estamos distantes de mudanças significativas. Então, aqui seria a frase inicial dele, correto? Eu gostaria que você observasse aí se ele realmente conseguiu cumprir aquilo que foi proposto.
frase inicial, a frase de desenvolvimento dele, de certa forma, né, ele organizou, né, que de certa forma ele organizou em relação ao tema, e depois a frase de conclusão, apresentando também uma reação social, né? E aqui a gente percebe, né, que ele inicia a frase dele apresentando já uma declaração, né? Olha só, o descarte não é adequado do lixo é uma prática que terá consequências irremediáveis se não contida. Então, ele está declarando, é o ponto de vista dele. Em relação a isso, ele vai desenvolver os argumentos, correto? Vamos passar para o próximo. O próximo ficou elaborado dessa forma aqui. Equivocada e pouco racional. Essa é a verdadeira adjetivação para aqueles que ignoram a disponibilidade precária referente ao contingente de água potável no planeta. O recurso em questão é extremamente relevante para a sociedade. Entretanto, práticas e usos irracionais da água vêm limitando cada vez mais os 0,3% do total presente no globo. No Brasil, a falta de planejamento do consumo, além do péssimo hábito e a ausência de campanhas por parte do governo, resultam nas causas principais do problema em questão. Interessante, né? Então a gente percebe aqui uma estratégia diferenciada. O redator, como ele mesmo deixa claro aqui, né? Ele começou o texto com uma adjetivação, né? Ó, equivocada e pouco racional, fazendo uma referência, né, a um dos textos motivadores lá, ó, né? Racional. Por que essas pessoas são chamadas de racionais diante de tais atitudes? Então, é, ele faz uma alusão, né, ele usa essa palavra. Ah, professor, mas isso não seria uma cópia, não? Não, ele apenas fez uma alusão. É muito interessante a gente lembrar isso, né? Eu achei muito interessante que a Major Edna, ela falou, deixou isso bem claro, né? O texto motivador e não texto motivador. Mas aqui, né, ele faz uma referência, né? Não quer dizer que ele fez cópia, tá bom? Então, ó, equivocada e pouco racional. Então, a gente percebe esse link que ele está realizando em relação a esses textos motivadores, correto? No segundo parágrafo, não, desculpa, no parágrafo de desenvolvimento deste redator, ele colocou aqui, ó, ele apresenta um dado estatístico, né? Aqui nós teríamos até um probleminha, que ele teria que ter apresentado, né, a fonte desse dado estatístico, seria um problema que ele deveria corrigir aqui nesse texto. Eu não posso simplesmente colocar um argumento e não comprová-lo, né? Se eu lancei mão de um recurso estatístico, de um dado, de uma pesquisa, retirei esse argumento de alguma autoridade, né? Algum órgão competente, para dar mais veracidade àquilo que eu estou escrevendo, é interessante eu colocar aqui a fonte desse dado, correto? Ah, professor, mas e se eu não lembrar? Se você não lembrar e não puder colocar essa fonte, é, faça uso de um outro argumento, né? Faça uso de um outro argumento. Mas, com certeza, quando você tem uma coletânea de leitura, uma bagagem leitora bem fundamentada, com certeza você vai lembrar de argumentos de autoridades. A gente vai falar um pouco disso mais para adiante. E para dar fecho aqui ao parágrafo, né? No Brasil, ele dá uma contextualizada, né? Onde ele vai focar o problema, né? Ele apresenta também aqui uma reação da sociedade, né? Ele faz uma crítica à sociedade em relação ao, ao péssimo uso, né? E, de certa forma, ele também chama a atenção do governo para que possa fazer alguma coisa relacionada a esse problema, correto? Então, uma maneira bem simples de iniciar a redação, né? Fazendo uso dessa estratégia do tópico frasal. Frase inicial, frase de desenvolvimento e frase
e frase de conclusão, certo? É, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um aspecto bem interessante. É, lá no AVA, a Major Edna Lira, ela disponibilizou para vocês introdução dos parágrafos dissertativos, né? Ela colocou lá exemplos de como vocês poderão iniciar o texto dissertativo. Eu quero iniciar o meu texto dissertativo, professor, fazendo uso de uma declaração. Tranquilo, ótimo. Professor, eu posso fazer a introdução fazendo uso de uma pergunta? Pode, tem um exemplozinho lá. Quero fazer uma definição, divisão. Eu quero fazer uma alusão histórica, professor. Eu gosto muito de história e esse texto aqui está fazendo com que eu reveja a minha bagagem leitora em relação aos conhecimentos de história e geografia que eu tenho. Eu posso fazer uma citação tranquilamente. Então, veja lá os exemplos que ela propõe. Tá joia? Para a gente, então, terminar esse segundo momento, né? Concretizando a introdução, eu coloco aqui um parabéns para todos nós, né? Estamos chegando ao final dessa etapa. Após o estudo realizado, planejamento e produção, pode-se dizer que a sua dissertação está praticamente iniciada. Presta atenção, hein? Só iniciada, concluída ainda não. Agora é a sua vez. É o momento de colocar tudo em prática, sempre atento aos critérios de correção do Enem, certo? Então, ó, isso aqui também, pessoal, é muito importante, né? Esses critérios de correção, vou dar para vocês a primeira dica. Sempre quando você for realizar um texto, né, fazer o seu planejamento textual, planejamento de texto, é muito importante o uso dos recursos. Desculpa, é muito importante o uso dos rascunhos, né, do seu rascunho. E jamais descarte o seu rascunho. E é ali que vai nascer a sua ideia, é ali que está o seu planejamento, né? Depois que você fizer toda a introdução, que ela estiver prontinha, bonitinha, faça a correção profunda desse texto, né? Quando se trata de uma prova do Enem, vocês vão estudar isso no terceiro ano, existe a banca, né? Ela propõe uma grade de correção, correto? E dentro dessa grade de correção, eles apresentam para o redator articulista 5 competências. Nós vamos estudar isso mais a fundo no terceiro ano. E uma das principais competências é a sua competência linguística. A competência linguística que você adquiriu ao longo do seu ciclo escolar, né? Então é muito importante fazer a correção, fazer uso dessas ferramentas aí. Não é à toa que você vai aprender, está aprendendo, está revendo o uso das orações subordinadas, das orações adverbiais, né? Não é à toa que nós vamos fazer uso desses elementos, não, né? Tempos verbais e por aí. Então são ferramentas que devem ser utilizadas para você apresentar, como eu coloquei lá no início, bem, mostrar para a banca bem qual é a sua capacidade leitora e qual é a sua capacidade escrita. Correto? Beleza? Terminando então esse segundo momento do nosso encontro, vamos agora para o nosso terceiro momento.